Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Flamengo. Chegou hoje pela manhã o mais novo reforço do Flamengo, que é o Vitão. Sim, ele assina o contrato e vai fazer os exames para a nova temporada. E também a respeito do Caio Jorge, o Cruzeiro está pedindo o Luiz Araújo e Cebolinha para termos então o Caio Jorge no Flamengo. Será que isso vai dar certo? Então, se você quer saber sobre mais dessas notícias, se inscreva no canal, deixe o seu like e bora para o vídeo. As coisas andam bem diferente, tudo mais leve por lá. Olha só, movimentação no aeroporto, hein? O Chico tá soltinho. Só uma franga. Vitão, novo zagueiro do Flamengo, já chegou. O Vitão, cara do Inter. E o Rubro ainda tem, ó, Caio Jorge na mira, hein? Vamos ficar de olho, porque pro outro lado lá tem Fluminense, que esse já retornou aos trabalhos visando 2026. O Vitão foi... Olha o Instagram do Jogo Aberto. O primeiro reforço do Flamengo para a temporada. Feliz. Vitão, ex-zagueiro do Internacional, desembarcou no Rio de Janeiro na madrugada desta terça-feira. O jogador passa por exames ainda hoje e o anúncio oficial pode acontecer até o final do dia. Eu tô muito feliz, espero retribuir ele da melhor maneira possível. Vitão era um desejo antigo do time carioca. O Flamengo chegou a fazer uma proposta de 6 milhões de euros pelo jogador do início do ano, mas as conversas não avançaram. Dessa vez, a diretoria subiu os valores. Vão ser 10 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais, além da dívida perdoada por Thiago Maia. O defensor ainda é um velho conhecido do diretor de futebol José Boto, com quem trabalhou no Shakhtar Donetsk, na Ucrânia. Mas o principal alvo da janela rubro-negra até aqui segue sendo o Caio Jorge. Depois da primeira proposta na casa dos 30 milhões de euros, cerca de 200 milhões de reais, ser recusada, os cariocas devem subir os valores. Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, disse que só aceita vender o atacante a partir de 50 milhões de euros, 325 milhões de reais. Outra estratégia da equipe carioca pode ser envolver atletas no negócio para abater valores. Uma das opções é Everton Cebolinha. E aí, vai rolar esse negócio ou não? O que você tem de infos aí? Me passa. A questão do Caio Jorge é que uma situação puxa outra situação, que depois puxa outra situação, porque Flamengo e Cruzeiro continuam conversando. Claro que o foco maior, enfim, o destaque passa pelo nome do Caio Jorge. Duas ofertas foram colocadas em cima da mesa, lembrando, a primeira de 30 milhões de euros fixos e à vista, o que é importante, e o Cruzeiro recusou. Depois o Flamengo colocou uma segunda, praticamente nos mesmos moldes, 22 milhões de euros fixos, mais o passe, mais os direitos econômicos do Everton Cebolinha, que consequentemente então foi avaliado em 8 milhões de euros. O Cruzeiro também respondeu que não. O Pedrinho até disse, enfim, publicamente que quer 50 milhões de euros para negociar o Caio Jorge. O que a gente tem de novo, e até disse ontem, mas hoje tem mais pormenores, é que o Flamengo prepara uma terceira oferta, uma terceira investida, vai subir a parada. Pelo que eu entendi, em relação a valor fixo, não chegaria a 30 milhões de euros, mas ficaria ali na casa dos 30, entre 25 e 30 milhões de euros, mais o Everton Cebolinha. Então essa vai ser a próxima oferta que o Flamengo vai colocar na mesa do Cruzeiro, enquanto o Cruzeiro, e é uma informação que depois eu jogo para você, Felipe, que você tem mais detalhes, o Cruzeiro quer muito envolver o Everton Cebolinha, mas não no negócio do Caio Jorge. O Cruzeiro tem muito interesse no Cebolinha, mas de forma separada. Ou o Cebolinha ou o Luiz Araújo, são dois jogadores que o Tite conhece muito bem, foram jogadores do Tite no Flamengo. O Cruzeiro carece de um jogador com essas características, então busca a contratação do Cebolinha ou do Luiz Araújo, mas não numa troca envolvendo o Caio Jorge. As negociações continuam, as conversas continuam, porque os dois lados têm visões diferentes do negócio, mas é isso. O Cruzeiro continua interessado no Cebolinha ou no Luiz Araújo, e o Flamengo continua muito interessado no Caio Jorge. É exatamente assim, porque o Cruzeiro, independente nesse negócio do Caio Jorge ou não, se vai rolar, se vai
vai para frente ou não, o Cruzeiro ele quer a contratação do Cebolinha ou do Luiz Araújo. É um pedido do técnico Tite. Ele quer um jogador pelas beiradas, então ali ó, estamos falando de jogadores bons no Flamengo, entendeu? É essa a questão, mas vamos por partes. O Cebolinha, inicialmente, o Flamengo queria negociar. Vocês podem lembrar aqui o nosso chat, manda aqui, deixa seu like, tá chegando na nossa live. O Cebolinha estava sem espaço no Flamengo até um pouco tempo atrás. Mas nessa reta final de temporada, o Cebolinha começou a crescer de produção. E aí, mudou um pouco a cabeça do Flamengo sobre negociar ou não o Cebolinha. Cebolinha que tem contrato com o Flamengo até o final do ano que vem. Então essa é a questão. Mas quando a gente fala de Cebolinha e Luiz Araújo, se fosse para negociar um dos dois, o Flamengo negociaria mais o Cebolinha, porque o Luiz Araújo é um cara imprescindível no time do Felipe Luiz e tem contrato até 2027 com o Flamengo. Então é essa a questão, é um jogo muito difícil, de paciência. O Flamengo deve apresentar uma nova proposta pelo Caio Jorge e o Cruzeiro bate o pé naquela questão, né, Bruno Andrade, de não negociar por menos de 50 milhões de euros. E o Cruzeiro, ele tá muito forte no mercado. Eu vou trazer informações aqui, até a gente vai falar sobre Gerson, uma atualização sobre Gerson no Cruzeiro. Tem Fagner também, que deve ficar no Cruzeiro em definitivo, mas vamos falar um pouquinho também sobre o Flamengo, só mais uma questão, porque tem jogador que ele pode sair, né, Bruno Andrade? Ou o Flamengo fechou as portas. Estou falando do Carrascal, um grande destaque assim do Flamengo nessa temporada, que está na mira do futebol europeu. Mas, ô Bruno, o Flamengo vai delimitar um valor por ele assim para negociar o Carrascal? Como é que ficou? Só um ponto importante ainda sobre o Caio Jorge, porque é um ponto muito importante. Claro que o Caio Jorge continua mergulhado naquilo que é o projeto do Cruzeiro para a próxima temporada, agora com o Tite, mas o que me disseram nos bastidores não significa que ele vá forçar a saída. Aliás, deixaram claro para mim, o Caio Jorge não vai forçar qualquer saída do Cruzeiro hoje, mas ele balançou com aquilo que o Flamengo se colocou à disposição para pagar para ele. Ou seja, claro que isso mexe bastante nos bastidores, o Cruzeiro tomou conhecimento disso e nós falamos isso ontem, inclusive, que assim que o Flamengo se movimentou com a primeira proposta, o Pedrinho e o Caio Jorge conversaram para tentar entender um pouco mais o contexto dessa negociação. Então, os valores apresentados, ou pelo menos aquilo que o Flamengo se colocou à disposição de pagar ao Caio Jorge, fez o Caio Jorge balançar. Mas isso não significa, repito, que ele vá forçar a saída do Cruzeiro. Isso não vai acontecer, eles querem tentar ali o melhor para todos os lados, mas o Cruzeiro, como a gente bem explicou, pede 50 milhões de euros e não vai facilitar em relação à saída do Caio Jorge. Sobre o Carrascal, é a mesma verdade. O Flamengo também não vai facilitar uma saída. Nos últimos dias, o Carrascal teve duas abordagens concretas do futebol europeu. A primeira do Napoli, da Itália, a segunda do Olympique de Marselha, da França. São dois clubes da Europa que buscaram informações sobre o Carrascal, que chegou no começo do ano, custou ali mais ou menos 12 milhões de euros ao Flamengo, peça fundamental para o Felipe Luiz na reta final da temporada. Assim que essas abordagens chegaram, o Flamengo determinou que por menos de 30 milhões de euros não conversa. 30 milhões de euros hoje, mais ou menos 197 milhões de reais, isso claro na cotação atual, quase 200 milhões de reais. Então é o preço, eu não vou dizer o preço fixo, mas é um preço mínimo. Abaixo disso o Flamengo não vai, apesar de deixar claro que ele é fundamental, que não pensa em negociar. Agora, se chegar uma proposta de 30, 35, enfim, fazer algum tipo de ajuste, aí o Flamengo vai sentar para conversar. Não significa que vai aceitar, mas determinou ali, enfim, colocou um preço mínimo, 30 milhões de euros pelo Carrascal até 2029 com o Flamengo. A gente tá falando de um jogador que foi imprescindível no Flamengo nessa temporada. Uma contratação alta, de valor elevado no Flamengo, o Flamengo não vai facilitar. Eu quero saber do chat aqui, você vai me responder. Se você estivesse no Flamengo e tivesse que negociar um desses dois jogadores, Everton, Cebolinha e Luiz Araújo, quem você abriria a mão? Porque o Cruzeiro quer os dois. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né? O Cruzeiro está de olho, né, em bons jogadores do Flamengo. O Cebolinha e o Luiz Araújo, eles então
estão conversando, né, analisando melhor as propostas para que possamos ter o Caio Jorge aqui no Flamengo. Quero que você deixe a sua opinião nos comentários. Você acha que compensa entregar 2 dos nossos jogadores para ter o Caio Jorge no nosso time? E também quero saber a respeito do que vocês pensam sobre o Vitão, que acabou de chegar no Flamengo, nesse reforço. Esperamos que ele venha trazer boas expectativas para a nova temporada. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like para não perder nenhum vídeo que vamos postar aqui no canal do Flamengo. Fica com Deus e fui!